Ela é espiritualista, famosérrima, todo mundo gosta dela e a gente vai conhecer ela pessoalmente hoje. Vandinha Lopes, pode entrar, Vandinha! Vandinha! Olha, pequenininha mesmo! É Vandinha mesmo! Tudo bem, Vandinha? Bem-vinda, tudo bem? Prazer. 49. Mas não chegou no 50, tá bom. Bem-vinda, Vandinha, aqui no Chupim. Obrigada. A Vandinha, ela é espiritualista. A Vandinha é vidente. Olha que lindo, cara. A Vandinha tem como que eu falo? Quem mentor. fala no nosso mentor, mediunidade, mentor espiritual. o mentor que fala no ouvido da Vandinha, e Vandinha faz previsões super assertivas. Vandinha, bem-vinda. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite, viu? E a gente agradece também. Olha, você consegue detectar por foto a aura da pessoa? Porque assim, a gente acabou de fazer uma reza pro Tiaguinho voltar com a Fernanda Paz Lemes. Fernandinha Souza. E a gente fez essa reza aqui. E eu vi que essa alma dele tava uma aura bonita. Eu gostaria que você conferisse. O fundo tá ótimo, né? O que você acha? Veja bem, vou fazer uma leitura completa, tá, meu príncipe? Tá, fechou. Tá? O Tiago, na verdade, ele traz várias falhas espirituais, tem um coração regido de ouro, onde traz toda uma simplicidade, uma força muito grande. A função da bebê na vida dele é literalmente para alinhar. Ela entrou na vida dele para fazer um processo de alinhamento, complemento de vida. Olha. Então chamamos do quê? De complemento de alma, almas gêmeas, enfim, almas que veio para complementar uma vida ao outro, complementar um ao outro, né? Uhum. Então, esse rompimento, realmente, ele temporário, né? Pouco tempo. Viu? Porque o que acontece? A missão kármica que ela tem por ele é muito grande. Porque a missão dele na vida dela, é dela lapidar esse grande diamante. Porque ele é um diamante, por mais que ela já tenha lapidado, porque ela mudou muito ele desde o início do relacionamento e não foi nada fácil. E essa segunda etapa agora, ele tá preparado para receber essa lapidação. Então, no dia de hoje, esse retorno que literalmente vai ocorre com mais o lado adulto do Tiago, o lado amadurecido dele. Quanto a outra mulher, ou ter outra mulher, eu não vejo, porque na linha do destino dele está muito predestinado ela sendo devolvida na vida dele, porque até então tem esse complemento. Olá. Porém, agora que a bebê ela vai curtir um pouco mais o Tiago homem, né? O Tiago no lado responsável, vibração positiva, raízes. Então ela pegou o bebê, onde ela lapidou ele, e hoje ele tá voltando com grandes aprendizados. Então, perante a vidência, traz um reencontro perante uma missão kármica que os dois têm um pelo outro, aonde a missão maior é dela com ele. Olha aí, que coisa bonita! Aí, Tiaguinho! A gente vai mandar isso pra você, Tiaguinho. Exatamente. Para de resistir. Isso. A Fefê é a mulher de sua vida. É a sua missão kármica, nego. Tudo. Qual que é a maior questão das pessoas quando elas vão se consultar? É sempre amor? Então, o amor nem sempre mais, porque eu não foco muito... Porque assim, o amor, eu sou muito contra alguns trabalhos. Né? Por mais que eu seja da área da espiritualidade, eu não concordo com determinados trabalhos que te prenda. Né? Então, na área do amor, muitas vezes procura amarração. Eu não faço. Não tenho nada contra quem faça, tá? Mas eu particularmente não concordo, porque a amarração, ela obriga você, através de uma feitiçaria, a vir pro campo afetivo. Então, a partir do momento que você tá mexendo no livre-arbítrio de alguém, você vai descompensar a vida do João, do Bastião e da Sebastiana. Então você vai mexer e virar aquela vida de ponta cabeça. Então eu, Wanda, não concordo. Porém, não sou contra com quem faz. Então, na área do amor, geralmente quem procura hoje seria uns 10%. Olha. Porque procura mais pessoas que já estão casadas, que eu adoro unir família, trabalho muito no foco família, e pessoas que estão dispostas a abrir os caminhos para conhecer pessoas novas. Também amo isso. Tá? Então, hoje seriam uns 10% amor, 90% lado material e financeiro,
por eu ter um Odum de prosperidade, eu gosto muito de trabalhar e muito procurada também por essa área financeira. Trabalho em empresas, assessoria de empresas. Então eu trabalho muito na abertura. De repente você quer abrir uma empresa. Ai, Vandinha, vê se tá certo os funcionários, a data, o tempo. Será que esse nome vai dar certo? Na vidência, dá para saber todo o itinerário. Deus me livre e guarde até se você vai ter prejuízo ou se deve ou não abrir. Então, nesses últimos anos, o que mais ficou focado é a área profissional, financeira e espiritual, que é o lado do desenvolvimento, o lado do alinhamento, muitas pessoas com ódio, rancor. Então, nesse processo todo, eu passo a lapidação, que o ódio, o que você leva com ele? Nada. Então, se você quer a prosperidade, muitas pessoas falam, eu quero a prosperidade. Mas será que o teu coração está preparado para receber? Né? Então, eu trabalho muito nisso, eu gosto muito disso. Então, são as coisas que eu escolhi e deu muito certo. Vamos agora para os famosos? Vamos! Você já acertou algumas coisas relacionadas aos famosos também, né? Já foram feitas algumas previsões com relação a eles. Podemos começar falando da saúde do Silvio Santos? Sim, amo. Que é um tema que a gente tá falando durante essa semana com uma preocupação maior, né? E com ele, graças a Deus, eu sempre fui muito certeira, né? Teve uma época que todos diziam, ele vai falecer. Não, ele vai viver muito, né? Isso foi há 6 anos atrás, essa previsão. A saúde dele vamos lá explicar para você entender um pouquinho mais. O Silvio, o que acontece? Ele traz um Odum de um alinhamento espiritual muito grande. Então, ele é o tipo de espírito que, vamos dizer, que ele controla um pouco o tempo dele, a ida ou a vinda, né? O manter ou ir. Então, ele traz isso por mérito espiritual. Então, quando vocês menos imaginam, de repente, tá prestes a desencarnar, tá com sérios problemas de saúde, de repente ele renova a energia novamente. Vem muito desse Odum que ele carrega, que é o destino dele. Então, hoje, o que acontece? O problema de saúde dele continua sendo delicado, porém, nada impede permanecer mais tempo em terra. Então, aqui traz um filho abençoado por Deus, onde tem o diagnóstico de uma referência espiritual enraizada. Já vem de uma proteção espiritual própria. Isso faz com que ele se mantenha em terra. Por mais que esteja passando por problemas, e principalmente agora em setembro, vai dar um outro susto na família, porém se renovando de novo e trazendo a força terrena. Olha, então, Fênix. Exatamente. Fênix. Setembro agora traz um susto, mas uma renovação novamente. Tem muito crédito perante a espiritualidade. Boa. Legal. Bartô? Eu vou continuar nessa linha. Famoso. José Luiz da Atena, candidato a prefeito, mas teve um probleminha de saúde. Tá bem ele para essa nova empreitada? Tá bem, será muito bem votado, porém não chega a ser o vencedor. Mas para ele, só o fato de ser bem votado já traz uma alegria muito grande. O problema de saúde, na verdade, não é físico, foi mais muitos ataques espirituais que essa alma vinha tendo de 3 anos para cá, aonde acabou ocorrendo o lado físico, prejudicando o lado físico. Ele volta a se estabelecer. Nas eleições é bom que ele entre, porque ele vai reativar novos caminhos. Não chega a ser o vencedor, mas vai ser muito bem votado. E no futuro, após a eleição, aqui traz, ganhando mérito de cargos, por ser essa pessoa amada. Aqui traz o excesso da inteligência, o dinamismo, faz com que ele também entre numa fase de renovação. Aqui traz muitos ataques espirituais que vêm para esse filho, aonde ele sempre supera através da fé. Traz ele com muita fé no ser que é Deus, né? No nosso Pai maior. Ele tem muita fé em Deus. E essa fé que ele carrega por Deus, que é o nosso Pai superior, faz com que ele se permaneça em pé o tempo inteiro. Vou fazer 2 perguntas agora de 2 pessoas muito conhecidas e muito polarizadas. Antes, quero dizer que tanto a gente, quanto eu acredito que a Vandinha também, a gente aqui tá fazendo a Vandinha Previsões, a gente apresentando a Metropolitana, uma rádio partidária. A gente não tem partido político, mas a gente quer saber da vida de 2 pessoas. Eu vou começar com o do Lula, Luiz Inácio Lula da Silva. O Lula, em primeiro lugar, começa por uma guerra política, né? Onde muitas pessoas acabam ficando sem entender muito. Estou falando do lado espiritual, né? Toda vez que eu falo do Lula, cria um pouco de debate, mas não tenho, assim, previsão, assim, não tenho amor por ninguém. É só o lado espiritual mesmo, né? Então, o Lula, a missão dele pelo Brasil, literalmente, é kármica mesmo. Então, desde a primeira entrada,
né, todo esse itinerário que ele vem passando, né, e passou, foi literalmente uma missão kármica. Então ele tinha que ter passado por todos esses debates, por todas essas crises e turbulência. Resumindo um pouquinho da espiritualidade, o que acontece? Essa fase agora do Lula é uma fase de renovação. Então, se não fosse o ganho, se não fosse o mérito dele voltar de novo a reconstruir a vida da política, teria vindo o quê? O desencarne literalmente para ele. Então ele estava com a saúde debilitada, predestinado literalmente ao desencarne, porque há 2 anos atrás, na vidência, trazia a alma dele toda picotada e o cordão desligado. Quando a gente olha e vê o cordão desligado, desencarne precoce. Então ele estava sobre esse caminho já de um desencarne precoce. O que ocorreu? O livramento. Então ele teve um grande livramento através da vitória política para se renovar. Então, falando ele na política, por mais que tenha feito erros ou acertos, o foco desse espírito no dia de hoje é procurar fazer o melhor. E espiritualmente falando, ele tem essa cobrança dentro de si e uma missão espiritual a ser cumprida. Então, desde o momento que ele retornou de novo ao trono, aqui traz, por mais que pessoas julguem, esse filho o que mais vem fazendo é procurar fazer o melhor e de uma forma que não deixa tantos erros, e sim pequenos acertos que possa se tornar diante de vitórias. Então, principalmente agora, nesse mês de agosto, mostra ele reapresentando laços favoráveis que vai fazer a grande diferença. Então, quero ir embora, preciso ir embora sim, né, no tempo certo de Deus, mas deixando o caminho corrigido. Até mesmo de erros cometidos por si próprio, mas perante a espiritualidade, num voto maior, porque está disposto a corrigir. E perante a espiritualidade não tem coisa melhor que você aceitar os seus erros e corrigi-lo. Então não cabe a ninguém julgar, e sim observar. Vandinha, eu quero saber agora da vida do ex-presidente Bolsonaro, saúde, o que você puder falar pra gente. O Bolsonaro, ele traz no dia de hoje a saúde ainda bem irregular, mas o que mais é necessário que ele se liberte são das mágoas e dos ressentimentos. Aqui traz um filho orgulhoso, porém fez também o que pôde da forma dele. Pegou uma carruagem contaminada, aonde se não fosse ele, seria um outro qualquer a direcionar sobre caminhos pesados. É necessário a prudência dele diante da terra agora no mês de outubro. Saúde irregular. O mês de outubro para ele é um mês delicado e ao mesmo tempo um mês que surgirá oportunidades novas para que ele também ganhe a chance de se refazer em outros merecimentos. Como presidente não mais, mas ao mesmo tempo ganhando outro itinerário, outros caminhos. 2 espíritos punidos pela terra e lapidado ao mesmo tempo seria Lula e ele. E literalmente, bebezão, kármicos. Guerras, é como se tivesse vindo de umbral para se lapidar diante da terra, resolver os caminhos. Então, são 2 pessoas literalmente espíritos de forças assim, supernaturais, né? E que agora vem num aprendizado novo. Eles passam por uma lapidação. Boa. Tudo tem mais famoso nas perguntas? Eu queria saber do Faustão também. Faz um tempo que a gente não fala dele. Ele tá mais offline agora, depois da questão de saúde. Então, um pouquinho do Faustão. O Faustão, ele traz, principalmente agora, nesse período de agosto, a estabilidade, porém ainda cuidando da saúde. A saúde dele de agosto agora até agosto do ano que vem ainda se torna delicada, porém livre dos riscos e dos tormentos. Então, de agosto agora a agosto, continuará cuidando da sua saúde, beneficiando através de tudo também a fé. Você vê que são pessoas públicas, fortes, mas que transformam e mantêm a saúde em equilíbrio pela fé. O Faustão é um deles. Aqui traz a fé desse filho perante a Deus é gigantesca também. Aonde superou a morte, se livrou dos perigos e hoje, graças a Deus, ele vem se lapidando e tendo melhoras com o decorrer do tempo. Traz ele mais voltado à família, se dedicando mais ao templo familiar. Porém, muito grato por tudo que passou na vida. Boa, Vandinha. Bartô? Caramba, cara, que sensacional, meu Vai lá, Deus do Bartô, céu. do tempo. Caramba. Ô, Vandinha, me conta uma coisa. Você já teve um caso de da pessoa entrar na tua clínica, você enxergar um desenlace, um desencarne, e você ter um problema de falar ou não falar? Como é que isso funciona? Eu não falo. Não fala? Acho que esse é o meu erro espiritual, eu não falo.
Inclusive, o grande erro foi de um cliente meu, que ele se tornou meu amigo, né? E ali no dia dessa consulta, na época da Covid, né? Tava no finalzinho, a gente tudo trabalhando de máscara, tudo, mas ele não me desgrudava, né? E ele na mesa, tava super saudável, ele fazendo a consulta comigo, e eu vi o desencarne. Nossa senhora, Deus me livre. E ele disse pra mim, Vandinha, você vai estar em Ubatuba essa semana? Eu falei, vou. Eu quero que você almoce comigo essa semana, hein? Vai até, porque a gente mora em condomínios pertos em Ubatuba, né? Morava, né? Vamos de helicóptero comigo. Sabia que isso é real? Claro. A pessoa que tá pra desencarnar, se de repente convida, você vai agregado junto, mesmo não chegando a tua hora? Olha! Sim. Não necessariamente você vai sobreviver. Isso Por isso que eu não acontece. aceito muito convite. Nem eu. Deus me Isso livre. acontece. Olha. Do desencarne ser Deus me livre guarde teu, e de repente eu aceito o convite, eu vou Vai adiantado. Ah, Acontece muito. Houve com esse cliente. Caramba, Vandinha.